Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurais e encontrarei, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quinta-feira, dia 10 de outubro. Quero pedir já a você que comente, compartilhe, deixa seu joinha. E, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos crescer na palavra de Deus. Estamos aí meditando ao longo da semana sobre recolhimento e oração. É o tema que está rodando aí. Vamos lembrar que Jesus, que nos chama, lembrando de Marta e Maria, ele nos chama ao recolhimento. Depois, o pedido dos discípulos a Jesus nos ensina a rezar. E agora, Jesus está dizendo como deve ser a nossa oração. E é algo maravilhoso. Primeiro, me lembro daquilo que São Tiago diz, né? Vocês não recebem porque não pedem. Até agora vocês não pediram nada. Não pediram nada em meu nome. E depois o próprio São Tiago diz: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Ora, nós já sabemos o que devemos pedir. Está lá no Pai Nosso, né? Então já sabemos o que devemos pedir para poder pedir bem e receber. Tiago diz que a gente pede, e primeiro que a gente não pede, depois quando pede, nós pedimos mal. Então é por isso que a gente não recebe. Hoje, Jesus está dizendo, uma vez que a gente já sabe o que deve pedir, veja, o Evangelho está numa crescente. Ele está numa crescente. Uma vez que nós já sabemos o que devemos pedir, sabemos que precisamos de vida interior, de recolhimento para poder ouvir o Senhor e para poder rezar bem, Jesus hoje está dizendo que nós não devemos desanimar na oração. Não devemos. Ele diz que a nossa oração ela precisa ser uma oração impertinente. É o que está aqui no Evangelho. Uma oração que não desanima. Você que parou de rezar por tal e tal situação, eu digo para você hoje, baseado nessa palavra de Deus hoje, retome a oração para aquele propósito. Porque Jesus está dizendo: se você não for atendido de um jeito, você será pela sua impertinência. Jesus quer dizer com isso que não é nós que vamos dobrar o coração de Deus. Não se trata de dobrar o coração de Deus. Se trata de que Ele quer que a gente peça como alguém que confia e não deixe de pedir. E, olhando para isso, não tem como não lembrar, por exemplo, de uma Santa Mônica, que rezou 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho. E quando Santo Ambrósio vai batizar Santo Agostinho, ele diz: como não se converteria um filho de tantas lágrimas? Mônica rezou durante muitos e muitos anos pela conversão do seu filho, sem desanimar e sem desconfiar do grande amor de Deus por cada um de nós. São os mistérios de Deus. Quanto tempo a graça vai chegar na sua vida? Não sei, não saberia te dizer isso. Mas eu sei te dizer que é preciso continuar pedindo. É preciso continuar acreditando.
É preciso continuar bombardeando o céu com a oração. Jesus está dizendo: pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Quem procura acha, quem pede recebe. Ora, então a primeira parte do texto do Evangelho hoje está querendo nos dizer que nós não podemos desanimar. Veja, quando a gente olha para a história bíblica, nós vamos ver algumas coisas que podem nos deixar um pouco chocados. Por exemplo, Abraão. Deus aparece para ele, manda, não se sabe se é o anjo, se é Deus, ali se confunde o anjo com Deus, mas seja como for, Deus visita Abraão. E Deus diz para ele: olha, eu vou fazer aliança contigo, de ti você será o pai de uma multidão. E o homem tinha uma mulher que era estéril, Sara, que era Sarai, depois passou a se chamar Sara. Abraão, que era Abrão, depois Deus troca o nome dele para Abraão, que é pai de uma multidão, é um pai maior. E o homem estava lá com a mulher estéril. Os anos foram se passando, Abraão se impacientando, mas confiando em Deus. E essa promessa na vida de Abraão, ela só se cumpre depois de 25 anos. E aí, está disposto a esperar? Está disposto a confiar nas promessas de Deus? 25 anos. José do Egito, que era filho de Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel, ele com 16 anos, ele é vendido para os ismaelitas, pelos seus irmãos que tinham inveja dele, que ele teve um sonho, que os 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. Tinha 11 feixes que se dobravam diante do feixe dele. E os irmãos entendiam que eram eles se dobrando diante de José, que era o caçula naquela época. Ora, esse menino ele é vendido para os ismaelitas com 16 anos de idade. Ele vai parar na casa de Potifar, no Egito. Lá ele sofre várias investidas e os estudiosos dizem que José passou 7 anos debaixo da tormenta da mulher de Potifar, querendo se deitar com ele, e ele resistindo, e ele jejuando, e ele dizendo não todos os dias, até que ela arma uma armadilha muito grande para ele, e ele vai parar preso, e ele fica preso por muitos anos, e diz que José, então, quando tinha 27 anos, que ele estava lá na prisão, é que ele, então, interpreta os sonhos do faraó. Primeiro ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro Mó, que vão parar na prisão. Depois ele interpreta o sonho do faraó. Para resumir uma história que é muito longa, até que depois de 11 anos por aí, José, ele se torna senhor do Egito. Agora veja, se Abraão desanimasse logo no primeiro momento, as promessas de Deus não se cumpririam na vida dele. Se José, que tinha certeza absoluta, e a conduta de José é maravilhosa, porque ele em momento nenhum, ele critica ninguém, ele bota a culpa no outro, ele não botou a culpa nos irmãos, ele não botou a culpa na mulher de Potifar, ele não botou a culpa no padeiro nem no copeiro Mó, que simplesmente esqueceram dele, um daqueles que foi libertado esqueceu dele, ele não botou a culpa em ninguém. A postura de José era a postura de um homem de santidade. Ele confiou plenamente em Deus. E durante todos esses anos, no meio de tantas coisas, no meio das investidas da mulher de Potifar, no meio de estar numa terra estrangeira como escravo, ele que viveu com a sua bela túnica, ele que viveu na amizade da casa do seu pai, da sua família, da sua terra, agora está num país estrangeiro. Cadê as promessas de Deus na vida de José? Cadê a realização daquele sonho? Não, ele confia plenamente. Depois a gente pode passar para Moisés, que fica lá 40 anos tocando ovelha do seu sogro Jetro em Madiã, e Deus já tinha escolhido ele, até que um dia Moisés vem e ele começa a enfrentar todas aquelas realidades lá do Egito, e vem as 10 pragas, a história que você já conhece, mas Moisés, ele persevera em Deus, e ele confia plenamente. E nós poderemos avançar nessa história bíblica aí para muitas outras pessoas, para dizer, Jesus está dizendo, é preciso continuar na vida de oração sem desanimar. Mas o Evangelho termina com uma palavra ainda melhor ainda. Jesus está dizendo, se vocês que são
sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o quê? Veja, o único que diz isso é São Lucas. Dará o quê? Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então veja, tem algo que a gente precisa pedir em primeiro lugar? Sim, o Espírito Santo. E eu preciso te dizer, Deus quer te dar o Espírito Santo. Deus quer te dar, Ele quer. Basta que você peça. Espírito Santo que já está em você, se você é batizado, saiba, a Trindade mora dentro de você. A Trindade habita numa alma em estado de graça. Se você está em estado de graça, saiba que a Santíssima Trindade está habitando dentro de você como amigo, né? Está aí dentro de você. E aqueles que estão no pecado mortal, Deus também não abandonou. Somente que nós precisamos voltar à amizade com Deus para poder ter vida interior. Veja, irmãos, Deus ele quer dar o Espírito Santo. Basta que a gente peça. É a grande graça para os últimos tempos, sermos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para poder aguentar o rojão. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, não vamos tomar as melhores decisões, não vamos aguentar o tranco e possivelmente vamos pular do barco na primeira dificuldade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.